Pergunta sincera, hein? Momento anfitrião para anfitriã. O valor da diária que você cobra da acomodação que você administra, ou melhor, que os hóspedes pagam para reservar a sua hospedagem, você acredita que é o valor justo, que sua acomodação realmente vale? Ou você precisa cobrar uma diária barata, uma diária mais baixa, caso contrário, a coisa não acontece, a reserva não chega? Isso acontece com você? Você tem essa sensação que se não cobrar barato, você não é reservado? Você não, né? A sua acomodação? Olha, se isso acontece, é um sinal de alerta que a sua precificação pode ser ajustada, pode ser melhorada. E na aula de hoje eu vou ensinar 5 ações práticas para você conseguir cobrar uma diária mais alta sem perder reserva por isso. E, claro, conseguir aumentar o faturamento do seu imóvel temporada ou hospedagem. Quer ver só que 5 ações práticas são as que eu estou falando? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. E hoje eu estou trazendo um tema que eu vejo que é uma dificuldade ou uma coisa que acontece com frequência e, na minha opinião, não deveria ser assim. O que eu estou falando? O que eu estou falando é cobrar diárias baratas. Muitas pessoas já normalizaram isso. Só que isso não deveria ser uma constante, tá? Se você cobra diárias baratas, se você ouviu alguém falando que se não cobrar diária barata você não consegue fazer acontecer, tome cuidado com isso, eu vou te ajudar. E antes de mais nada, já dei um spoiler aqui, eu não sei se é a primeira vez que você está consumindo conteúdo o meu nome é Henrique, eu sou fundador do Mi Casa Sua Casa. E o Mi Casa Sua Casa tem duas vertentes. Uma, eu administro acomodações e imóveis de temporada nesse nosso mercado de hospedagem. Outro, eu também tenho essa pegada aqui, o quê? Educacional. Eu ajudo pessoas que querem aumentar os seus resultados, ou seja, faturar mais com hospedagem, através de conteúdos, né, aqui no mundo digital, certo? Fazendo o que eu estou fazendo exatamente agora. Então, seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você não está inscrito no canal, só se inscrever e clicar no sininho para sempre quando eu colocar um vídeo totalmente gratuito, você ser notificado, tá bom? E voltando à aula de hoje, o que a gente vai ver? Ó, chega de cobrar diária barata. Isso não pode ser uma máxima, isso não pode ser uma condição para o negócio acontecer. Porque quem acredita nisso, mais uma vez, muito provavelmente tem algumas engrenagens, alguns pontos a serem ajustados. E hoje eu vou trazer para você 5 pontos, 5 ações práticas, tá? E não sei se, como eu falei, é a primeira aula que você está assistindo ou não, mas hoje você vai ver que é uma aula diferente, né? Normalmente eu coloco várias folhas de flipchart, né, e vou passando raciocínio. Essa aula vão ser 2 folhas. Será essa e a outra que a gente vai pontuando as 5 ações que eu te falei aqui. Tá beleza? E aqui o que eu botei? E faturar pouco. Por que faturar pouco? Porque, no final das contas, o problema em si não é cobrar diária barata, né? Diária barata costuma ser um sintoma, costuma ser um sinal de fumaça, né? Por que eu falo sinal de fumaça? Porque quando você vê fumaça, quer dizer que tem fogo? Pode ser, pode não ser. É mais provável que seja. E se tem fogo é um problema. Então, quando cobra diária barata, é um sintoma, é um sinal de fumaça, tem um problema maior ali por trás. E aí, qual que é o verdadeiro problema? Faturar pouco. O que é faturar pouco? Chegar a meses que você tem que fazer conta, para ver se está fechando pelo menos as despesas fixas, para ver se está ficando pelo menos no 0 a 0. Faturar pouco é o quê? Você ter que trabalhar para pagar as contas, né? Você tem que receber, você tem que fazer disso uma fonte de renda e não ficar colocando trabalho para empatar ou ficar no prejuízo, tá certo? Então, esse é o verdadeiro problema, faturar pouco, faturar baixo. E um dos sintomas, que eu vou trazer aqui para te ajudar, é diária barata, tá? E aí, vamos lá. Qual que é a pergunta que eu acho importante a gente se questionar e a gente responder juntos aqui? Como cobrar uma diária mais alta sem perder reservas? E por que eu coloquei isso aqui, sem perder reserva? Porque, olha, eu já estou nesse mercado desde 2016. E aqui, quando eu comecei a vir mais forte aqui no digital, eu comecei a lidar com muitos anfitriões, muitos gestores de hospedagem, muitos administradores de acomodações e também pessoas interessadas a ingressar nesse nosso mercado. E aí eu vejo que é muito comum, principalmente das pessoas que já começaram, que já administram pelo menos uma acomodação, falar: Henrique, não adianta, se eu não cobrar barato não acontece, não tem reserva, a coisa não anda para frente, eu já não sei mais o que fazer. E aí acontece uma coisa que é muito, na minha opinião, muito grave, que é o seguinte:
Eu já recebi relatos de pessoas falando: Henrique, chegou no ponto, eu estou baixando tanto, mas baixando tanto o valor da diária, eu não sei se o que é pior. Cenário 1, receber uma reserva, porque o valor dessa reserva vai ser mixaria, porque eu estou cobrando merreca na diária. Ou cenário 2, eu não sei se o pior é continuar ocioso, não receber nada. Aí a pessoa entra nesse dilema. Olha o ponto que alguns chegam de tão barato, de tão baixo que cobram nas diárias. Então, principalmente num cenário desse mais extremo, mais delicado, mais sensível, a gente tem que ter mais atenção, porque é um sintoma ainda mais forte, ainda mais grave, de que precisa alguma coisa ser ajustada ou melhorada, tá? Eu só quero fazer uma observação aqui, porque tem alguns contextos, tem alguns cenários que faz parte cobrar uma diária mais baixa. Em alguns cenários é estratégico, é pensado. Por exemplo, quando o anúncio está começando. Quando a gente está começando, como que a gente vai cobrar uma diária que a gente considera como justa? No início, quando seu anúncio está, acabou de começar, acabou de entrar no Airbnb ou na Book, por exemplo, você realmente precisa deixar um preço atrativo para fazer a coisa acontecer. Tá? Por isso que eu estou falando assim, aqui, diária barata costuma ser um sinal de fumaça, um sintoma, mas depende da situação também. Tem cenários que, sim, pode ser estratégico, pode fazer sentido, para, inclusive, faturar alto. Tem cenários que diária baixa pode significar faturar alto, tá? Mas cada coisa é uma coisa, cada situação é uma situação, tem que ser analisada individualmente, beleza? E agora eu quero entrar com você no seguinte, vamos ver 5 ações práticas que a gente tem condição de cobrar diárias mais altas, de cobrar diárias maiores. E o mais interessante, são situações que estão no nosso controle, que estão em nossas mãos. E eu, você, e seja mais quem for, que estiver interessado e quiser fazer a coisa acontecer, a gente tem condição e precisa assumir esse protagonismo. De que está nas minhas mãos e eu vou executar, em vez de ficar na defensiva falando, não tem o que eu possa fazer. Não, é porque aqui na minha região tem pouca demanda. Não, é porque os concorrentes cobram barato e canibalizam o mercado. Não, é porque minha acomodação é simples. E que a localização não é das melhores. Chega de dar desculpa, chega de delegar a sua responsabilidade, de delegar os seus baixos resultados para fatores externos, porque o seu ego aceita com mais facilidade. Vai falar que a culpa é sua, que você não está executando o que poderia, que você não está investindo em conhecimento. Isso é mais difícil de você aceitar. Agora, que a culpa é do concorrente, que a culpa é do tempo, que a culpa é do Airbnb, que a culpa é da localização, é da acomodação que é simples, aí é fácil. Porque não está no seu controle, tá certo? Então, aqui é o momento da gente assumir um protagonismo, da gente bater no peito essa responsabilidade e falar, depende de mim, vamos fazer acontecer. E eu tô aqui para te ajudar, combinado? Vamos às 5 ações práticas? Olha só, antes de eu falar as 5 ações, eu quero levantar essa frase. E essa frase eu falo muito para os alunos da mentoria. Que é o quê? Isso é importante para a gente até alinhar a expectativa. O que eu percebo que acontece? O que eu vejo? Muitos anfitriões, ou muitas pessoas que trabalham com isso, gestores de hospedagem também, administradores de acomodações, vêm até mim pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, querendo saber qual que é o pulo do gato, qual que é o X da questão, qual que é a configuração que vai mudar o jogo. E, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso. O que acontece? Vou ilustrar para você conseguir visualizar. Vejo que tem muitas pessoas que copiam o anúncio, me mandam, Henrique, olha meu anúncio do Airbnb, o que eu tenho que fazer? E o que acontece? Pessoal, não é muito bem assim que a banda toca, não é faz isso, faz aquilo, troca a política, troca o título. Não é coisas isoladas, e sim um conjunto. O que eu costumo falar é o seguinte, pequenas engrenagens movem grandes, você sabe essa resposta? Portas. E olha só, apesar de parecer papo de coach, o que eu quero que você entenda é que um anúncio que tem muita reserva, uma acomodação que fatura alto, o que está por trás são pequenas engrenagens que vão fazer esse anúncio um anúncio realmente com muitas reservas, com faturamento alto. E não uma coisinha aqui, outra ali. Então eu falo isso para os alunos porque às vezes eu vejo que tem as pessoas esperando o X da questão, o pulo do gato, a dica mágica, a hashtag que vai fazer a diferença, aquele hackzinho, que a gente cansa de ouvir na internet. E não é. Tá? Inclusive, quando eu falo o que você tem que fazer para a coisa acontecer, muitos alunos ficam frustrados, porque eles estão esperando uma solução a curto prazo,
uma solução rápida, uma coisa que da noite para o dia, ou sei lá, de uma semana para outra, vai mudar o jogo. E não é isso que faz a diferença. Não é isso que separa os anúncios na média, né, que conseguem reserva uma vez ou outra, dos anúncios que mais faturam na plataforma. Não é isso. Tá? O que está por trás é pequenas engrenagens movem grandes portas. E aqui a gente vai listar 5 dessas engrenagens. Lembrando, pessoal, óbvio que tem muito mais coisa que essas 5. Mas eu acho que essas 5 são ações práticas, são ações que a gente pode até executar, ou pelo menos tá na cabeça para a gente saber o que a gente tem em mão para colocar em prática, para fazer a diferença, para cobrar uma diária mais alta. E o primeiro ponto, eu coloquei de propósito ali em primeiro, que é o seguinte: explorar a quantidade de... Tananana, sabe o que é? De hóspedes que a acomodação comporta. Esqueci de falar, vou colocar acomodação e hospedagem. E aqui está um ponto chave. E o que acontece? Por exemplo, o Mi Casa Sua Casa administra acomodações de terceiros, certo? E o que acontece é o seguinte: quando você pega uma acomodação nova para administrar, uma das coisas que eu vejo que poucos anfitriões ficam atentos e que faz muita diferença é a quantidade de hóspedes máximo que essa acomodação pode comportar. E, na verdade, eu vejo que tem 2 erros. O primeiro é o seguinte: não explorar o máximo potencial que essa acomodação pode comportar. Então, vamos colocar aqui exemplo. Uma acomodação de 1 quarto. No quarto, você pode botar uma cama de casal. E na sala, você pode colocar um sofá-cama de casal, que aí dariam 4. Eu vejo que muitas pessoas só se preocupam em colocar uma cama de casal. Só que você conseguir comportar mais hóspedes, você ganha de 2 lados. Olha que loucura. Primeiro, você vai aparecer para mais buscas, para mais procuras das plataformas, como Airbnb e Booking. Por quê? Existem pessoas que pesquisam para 1 hóspede, para 2 hóspedes, para 3 hóspedes, 4 hóspedes. Se você, ao invés de só poder comportar 1 ou 2, puder 3 ou 4, até 4, você vai aparecer para mais buscas. E tem mais uma outra coisa, um outro ponto que faz toda a diferença. Você pode e deve, e olha, esse é o segundo erro, tá? Só rebobinando aqui. Primeiro erro: anfitriões não exploram, né, o máximo de hóspedes que a acomodação pode comportar. Primeiro erro. Segundo erro: os anfitriões não exploram isso na precificação. Dentro da estratégia de precificação tem 4 pilares. O primeiro deles, que eu chamo, é preço base da tarifa. E o que é o preço base da tarifa? É a partir de quantos hóspedes o seu preço é o mesmo. E qualquer hóspede que vai além, você tem um incremento. Então, por exemplo, uma acomodação com 4 hóspedes, que pode comportar até 4 hóspedes, se o anfitrião ele cobra o mesmo preço para 1, para 2, para 3 ou para 4 hóspedes, muito provavelmente ele não está faturando o que ele pode, o quanto ele poderia. Por quê? O que ele pode fazer? Ele pode cobrar um preço base para 2 hóspedes, e para o terceiro ele pode cobrar um valor maior, e para o quarto ele pode cobrar um valor ainda maior. Tá? Porque provavelmente um anfitrião que cobra o mesmo preço para 1, 2, 3, 4 hóspedes, por exemplo, nessa acomodação que só pode 4, e o anfitrião ele não diferencia o preço de acordo com a quantidade de hóspedes, o que está por trás? Essa acomodação provavelmente não está tão atrativa para grupos menores, tipo para 1, para 2, e está muito atrativa para 3 e para 4, por exemplo. Então ele tende a atrair grupos maiores. Tá? Quero saber de você. Você cobra preços diferentes de acordo com a quantidade de hóspedes? Tá? É isso que está por trás. Tá? E aqui uma ideia que eu tive ao longo da aula é o seguinte: eu não só vou falar essas 5 ações, como eu também vou falar o erro, o maior erro que está por trás. Nesse caso aqui, tem 2 maiores erros. Tá? E como eu falei, o primeiro erro é um erro muito clássico, porque é um erro que é um ponto de partida. Então, se você for pegar uma nova acomodação para administrar, seja de terceiro, seja própria, seja o contexto que for, você como anfitrião, né, que quer faturar alto, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na acomodação e entender a disposição, quantos hóspedes locatários, né, você pode comportar ali, sem que, óbvio, comprometa a experiência, mas ao mesmo tempo que você possa explorar todo o potencial ali espacial da acomodação. E normalmente é o seguinte: por exemplo, acomodação com 1 banheiro, eu sugiro que no máximo 5 hóspedes. No máximo estourando. 4 seria o ideal. Acomodações com 2 banheiros, aí você pode ter, sei lá, até 6, 7 hóspedes. Mas com 2 banheiros, é o quê? São 2 quartos. Aí tem a sala. Então, é importante você trabalhar, você pensar isso antes. Certo? Por quê? Porque você vai ganhar mais dinheiro podendo comportar mais hóspedes, né? E, claro, se você souber explorar isso na precificação. Porque também, o que não adianta? Não adianta você
conseguir aproveitar o máximo da acomodação se você não explora isso na acomodação. Então, tem até uma conexão entre os erros. Um erro pode levar ao outro, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E aqui fica muito fácil de ver como que isso reflete diretamente no preço da diária, certo? É direto a relação, não é indireto. Tem algumas ações que são indiretas, mas essa daqui é direta, certo? E agora vamos ao segundo passo, segunda ação. Bom, e esse é um clássico e eu vejo que, por mais que eu fale esse ponto, as pessoas não conseguem visualizar ou explorar, que é o seguinte: precificar de acordo com a demanda. E esse daqui, ó, eu vou ser sincero com você, tá? Só esse daqui, esse ponto aqui já me daria algumas aulas, né, de, sei lá, meia hora, uma hora, para eu conseguir te explicar no detalhe. O que está por trás aqui? Precificar é uma coisa que não... As pessoas... É porque ninguém nasce sabendo nada. Só que precificação é um assunto que é complexo por si só. Então, o que está por trás aqui, e é importante você entender isso? Existem várias formas que você pode basear uma precificação. E eu vejo o seguinte: tem muitas pessoas que baseiam a precificação de forma errada em 2 pontos. Primeiro, nos concorrentes. Tá? Segundo, em opinião ou no achismo. O que é opinião ou achismo? Eu estava no grupo de WhatsApp e aí fulano falou isso. Fui no grupo dos administradores da minha região, fulano falou que é isso, que é aquilo. Ou, não, eu estou cobrando muito barato porque minha acomodação vale mais. Então, tem muita coisa de achismo, de opinião, do seu senso do que é justo e o que não é. E isso não tem jeito. A maioria das pessoas coloca isso, e não é nem de forma maldosa, mas é uma coisa natural do humano. É parecido quando, por exemplo, você vai colocar o seu imóvel para vender, você está de mudança. E aí você tem um valor que seu imóvel vale. Normalmente, os proprietários acham que o imóvel vale mais do que ele realmente vale. Por quê? Porque ele tem um senso de quanto é justo. Ele tem um senso de, eu acho que vale isso. E aqui, com aluguel de temporada, com hospedagem, com diária, é parecido. As pessoas têm uma coisa pré-estabelecida. Não vou cobrar menos que isso, não é possível. Eu olhei meu concorrente aqui, ele cobra mais. Então, normalmente, principalmente para quem está começando, para quem não tem muita experiência, isso acaba acontecendo. A pessoa coloca muita carga no que ouviu nos concorrentes ou no que ele acha que sabe. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Precificar, eu recomendo que você faça de 2 formas. Primeira é com base na demanda e a segunda é com base no seu histórico. Se você quiser se comparar com alguém, e a maioria das pessoas, a maioria dos anfitriões, gestores de hospedagem, se comparam com os outros, com os concorrentes, vamos dizer assim, na minha opinião é o seguinte, técnica, tá? Se você quiser se compare com você mesmo, com seu histórico. E no caso de mercado de hospedagem, o que é mais justo é você se comparar, por exemplo, o mesmo mês com o ano anterior. Porque se você não fizer isso, as chances são que vai ficar desigual. Porque cada mês tem uma demanda diferente. Tem alta temporada, tem média temporada, tem baixa temporada, por exemplo. Tá bom? Então, precificar de acordo com a demanda é uma das maiores chaves. Por quê? Porque aqui tem um monte de coisa por trás, tá? Por exemplo, o que é precificar de acordo com a demanda? Vamos lá, alguns exemplos práticos aqui para você já sair dessa aula executando. E outra coisa, esqueci de falar, tô lembrando aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que eu falei que te chamou a atenção, algum insight, algum aprendizado, coloca nos comentários, sabe por quê? Muitos temas de aula que eu trago, eu recebo de feedback de vocês que estão assistindo e colocaram, eu tenho dificuldade com isso, mas comigo é assim, Henrique, isso que você falou faz sentido. Então, coloca nos comentários, porque é interessante essa troca. Eu te ajudo aqui, gravando esse conteúdo gratuito, e você me ajuda falando o que você achou, se você conseguiu esclarecer seus pontos, se você conseguiu executar, se você conseguiu ter algum resultado. Pode ser? Combinado? Então, voltando com a demanda, tem vários fatores que estão por trás disso e algumas ações que a gente pode e deve fazer. Por exemplo, o que é precificar de acordo com a demanda? Se a gente sabe que tem meses, que tem períodos que tem mais procura, que tem mais pessoas procurando, né, uma acomodação para reservar, a gente naturalmente vai cobrar mais caro. Por exemplo, fica fácil de enxergar o Ano Novo e o Carnaval aqui no Brasil. A gente sabe que a maioria das regiões tem um pico de procura no Ano Novo e no Carnaval. Então, naturalmente, instintivamente, a gente vai lá e cobra um valor maior. Só que as pessoas acabam fazendo muito para essas datas óbvias e não fazem para o ano inteiro. O ano inteiro são 12 meses. Quais desses 12 meses são baixa temporada? Quais desses 12 meses
são média temporada, temporada padrão, chame como quiser. Quais desses 12 meses são alta temporada? Cada região tem a sua. Então, um dos primeiros passos aqui para quê? Para precificar de acordo com a demanda é fazer o quê? Determinar, categorizar essas temporadas, alta, média, baixa, tá? Isso é só uma das coisas. Tem uma parte um pouquinho mais técnica, vou falar aqui com você, vou pincelar, mas se você ficar com dúvida, fica tranquilo, porque isso que eu vou falar agora é mais técnico. Tem vídeo meu no YouTube explicando melhor sobre isso. Bom, é só você procurar lá. O que está por trás também de precificar de acordo com a demanda? Isso é interessante, isso quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. Se você entender, se essa chave virar para você, já vai fazer toda a diferença. Precificar de acordo com a demanda também, tem um fator que é o seguinte, tem uma métrica que chama janela de reserva. O que é janela de reserva? É a distância que as pessoas procuram uma acomodação para ficar de tempo, né? Então, por exemplo, se eu estou reservando hoje uma hospedagem para daqui a uma semana, a janela de reserva é de 7 dias. E por que isso é importante? Porque se a gente descobre, e tem forma de descobrir isso, o pico de procura, qual é a antecedência que mais pessoas estão procurando uma acomodação, é nesse pico de procura que a gente pode e deve cobrar a maior diária. Pensa comigo o seguinte, ano novo, tá? Vamos botar dezembro, janeiro. Você acredita que em março vai ter... o março é o mês que tem mais pessoas procurando para o ano novo? Provavelmente não, né? Tá muito longe. Então, se você recebe uma reserva em março para o ano novo, provavelmente isso é um sintoma que você está cobrando barato. Por quê? Você está conseguindo uma reserva, mas ainda não está no pico de procura. E a gente, pela lei da oferta e da procura, a gente pode cobrar uma diária maior no pico de procura. Então, o que um bom administrador, um gestor de hospedagem espetacular, de muito resultado, faz, entende? Que a demanda também qual que é a distância, qual é o pico de antecedência que as pessoas procuram para uma data. E aí você precifica de acordo com isso também. Então, quando eu falo de demanda, claro, é um tema complexo. Mas a parte boa é que tem como, e eu recomendo que a gente entenda, que a gente se informe, que a gente estude, e tem como a gente também precificar de acordo com isso. Tá? Eu gosto de falar que a precificação são dois pilares. Um é um pilar, vamos botar, estático, parado, né? Físico não, fixo, e o outro é o pilar dinâmico. Né? O pilar estático são os 4 pilares. Né? Os 4 pilares que são preço base da tarifa, o preço personalizado da semana, temporada de eventos e plano de tarifa. O outro pilar, que é o dinâmico, é o que eu chamo de gestão ativa, porque a gente tem que ficar atualizando, o mercado oscila, né, o mercado muda de um ano por outro, então a gente tem um papel ali ativo, diário, né, de investigar se deu certo, se tem que atualizar, se dá para cobrar uma diária mais alta, se não dá, se vai ter que ter alguma estratégia diferente, tem um monte de coisa que dá para dar e eu recomendo que você faça, tá? Então, precificar de acordo com a demanda, tem muita ação que a gente pode. E eu levantei uma daqui que eu vejo que a maioria não faz, que é categorizar por temporadas, tá? Só que o que acontece é o seguinte, num grau ainda um pouquinho, aumentando o grau de técnico, falei, aqui eu te dei um exemplo de como que você pode fazer, que é pegar os meses e separar em média, baixa e alta temporada. Para quê? Para você precificar de acordo com a demanda. Só que aqui a gente está olhando para um período mais longo, concorda? Um período de quê? De meses, um horizonte de meses. Só que, olha que interessante, se dentro da semana de 7 dias, né, de segunda a domingo, a gente consegue descobrir quais dias tem mais, quais dias tem menos procura, menos demanda, o que a gente pode e deve fazer? Por exemplo, precificar também por dia da semana. Olha que interessante. Aqui, de precificar de acordo com a demanda, eu te trouxe o exemplo de temporada. Só que isso daqui, inclusive, seria uma ramificação, tá? Precificar de acordo com a demanda também serve por dia da semana. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se, por exemplo, segunda, terça e quarta são os dias que eu menos tenho reserva, o que eu faço? O que a estratégia de precificação determina? O que a lei da oferta e da procura orienta, vamos dizer assim, diz pra gente? Diz, se você tem menos procura por uma data, o preço você tem que acompanhar isso. Se você tem mais procura em outra data, o preço deve também estar de acordo com essa oscilação. Então, se, por exemplo, segunda, terça e quarta são os dias que tem menos procura para a minha acomodação, eu vou dar um desconto. Se sexta, sábado são os dias que eu mais tenho reservas, eu vou cobrar uma diária maior.
Então, olha que interessante. Precificar de acordo com a demanda também, te dei vários exemplos, estou trazendo mais um, é precificar de acordo com cada dia da semana. Olha então como a gente não está construindo esse raciocínio junto, tá certo? Então, quando a gente fala de precificação de acordo com a demanda, a gente também deve olhar para cada dia individual da semana. Tem formas de a gente fazer isso, a gente pode, está nas nossas mãos. O que mais a gente tem? Aqui é o seguinte, atingir novas pessoas. E esse daqui parece óbvio, né? Mas isso daqui é aquela história. Na teoria é lindo, quero ver ir para a prática. Aí você pode me perguntar, Henrique, como eu posso atingir novas pessoas? E aqui eu acho que a forma que a gente tem é, por exemplo, anunciando na Booking. O que eu vejo que é muito comum, e eu falei para você que cada um, eu ia falar os erros, né? Aqui o erro, acho que eu não falei, é que as pessoas ignoram os dias da semana. Pode cobrar mais barato, que deve, sei lá, cobrar mais barato na segunda, porque tem menos procura, cobrar uma diária mais cara no sábado, que tem mais procura. Aqui eu vejo que as pessoas, por exemplo, muitos anfitriões, um erro, ficam muito focados no Airbnb. Por quê? O Airbnb dá resultado, é fácil de mexer, é zona de conforto. É um excelente exemplo de zona de conforto. Sabe? Você toma banho quentinho todo dia, tá confortável. E aí, você não quer ir para Booking porque fulaninho falou isso, porque você ouviu história daquilo, porque a Booking tem muito botão. Aí você fica criando um monte de desculpa, de justificativa, para não entrar. E não que você não tenha razão, que não faça sentido. Mas, quando isso acontece, é porque normalmente o seu medo de fracassar fala mais alto que a vontade de vencer, do que a vontade de ter mais resultado, de conseguir cobrar uma diária mais alta. Só que aqui o que está por trás é o seguinte, atingir novas pessoas tem muita coisa por trás. Porque, por exemplo, na Booking existem alguns tipos, alguns perfis de hóspede que reservam mais pela Booking do que para o Airbnb. Por exemplo, hóspedes corporativos que viajam a trabalho. Aquele que estava acostumado em ficar em hotel está mais concentrado na Booking, por exemplo. E esse perfil é muito interessante porque normalmente fica alguns dias, né, não é só uma diária, normalmente fica um período, né, às vezes vai ficar a semana inteira, enfim. Também esse perfil de hóspede tem recorrência, volta com frequência. Tá? Então eu estou trazendo um exemplo aqui de hóspede que, por exemplo, não tem problema de pagar, porque normalmente é a empresa que paga, está economizando, tem uma recorrência e que, por exemplo, costuma estar mais concentrada na Booking. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o fato de você não estar na Booking, você nem está aparecendo para essa pessoa, para esse hóspede, para esse potencial interessado. E aí você fica, entre aspas, refém do Airbnb. Mas não que o Airbnb seja ruim, não é ruim. O que é ruim, na minha opinião, é você deixar toda a tua estratégia, todo o teu faturamento concentrado em uma plataforma. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E se você recebe uma avaliação baixa? E se o algoritmo muda do Airbnb? E se o seu anúncio tem alguma penalização? Pode acontecer tanta coisa, você vai ficar na mão de um. Então, quando eu falo de Booking, a gente está pensando também em diversificar, assim como é uma orientação, né, do especialista com investimento. Se você tiver um dinheirinho, uma grana guardada, você vai colocar tudo numa coisa arriscada, nas ações, na bolsa de valores, não vai. Quer dizer, não recomendo que você faça. Aqui é a mesma coisa, tá? E quando você atinge novas pessoas, você pode pegar um público que não tem problema de pagar uma diária mais alta, tá certo? Então, aqui tem muita coisa por trás e às vezes não. É um erro que é invisível aos olhos, que as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Se você não está na Booking, você não vê o que está perdendo. Então, para atingir novas pessoas, uma coisa que a gente tem em mão é ir para outra plataforma. Ao mesmo tempo, eu não recomendo que você saia anunciando, dando tiro para tudo que é lado. Que foi um erro que eu cometi quando comecei lá em 2016. Por quê? Quando a gente dá tiro para tudo que é lado, a gente não consegue focar nas melhores, nas que trazem mais resultado. Tem a lei do Pareto, né? O que é a lei do Pareto? 80% dos nossos resultados estão focados em 20% de nossas ações. Então, trazendo para o nosso paralelo, 80% das reservas ou do faturamento nosso está focado em 20%, de uma forma bem geral, né, bem grosseira, 20% das plataformas. E, por experiência, por conversar com outros anfitriões, outros gestores de hospedagem que têm muito resultado, o que está em alta, o que funciona muito é a Booking Airbnb. Combinado? E por fim é o seguinte, por fim eu coloquei o quê? Um anúncio mais atrativo. E eu sei que muitas pessoas podem pensar, começou, né? Aquele papo de coach. Aqui é o seguinte, esse é uma ação que, na verdade, isso daqui é indireto, né? Tem algumas coisas que você pode e deve configurar, mas tem outras coisas que é consequência de um resultado, tá? Então, por exemplo, anúncio mais atrativo. Como que a gente pode
aqui eu botei atrativa, mas é atrativo. Como que a gente pode... Como que o anúncio fica mais atrativo? Ó, pega a mesma acomodação, exatamente tudo igual, e duplica o anúncio. Só que um anúncio tem 97 avaliações, o outro anúncio tem 6. Qual que você acha que é mais atrativo? E, claramente, o de 97 avaliações pode e deve cobrar uma diária mais alta. Por quê? Porque a gente vende tranquilidade, a gente vende segurança. Aí eu gosto sempre de brincar com as pessoas. Se você estivesse passando a sua lua de mel, você reservaria o de 6 avaliações ou o de 97? Considerando que são boas avaliações. Você provavelmente ficaria um pouco seguro com o de 6, porque tá começando e tal. O 97 já é um grau de segurança maior. Concorda comigo? Então, por exemplo, a avaliação é um excelente exemplo de como a gente consegue deixar um anúncio mais atrativo. Só que eu não estaria sendo justo, porque eu falei que eu ia trazer 5 ações que dependem de você, que você pode ir lá e executar. Então, uma forma de você deixar seu anúncio mais atrativo, por exemplo, é o quê? É colocando fotos profissionais, colocando um título que realmente chame a atenção, porque isso eu já fiz mais de uma aula falando só sobre título. Título, a função do título é fazer o hóspede se interessar e clicar na sua acomodação. Então não é para você ficar colocando coisas genéricas ou referências pessoais. O título é para você explorar os diferenciais que o hóspede se interesse e ele faça ele clicar. Então, colocar um título atrativo, novas fotos, principalmente a foto de capa, testar para ver qual que dá mais liga, qual que chama mais atenção. O que mais? Algumas configurações. Quais configurações? A disponibilidade do calendário, as restrições. Quais restrições? Quantidade mínima de diárias que você aceita, o tempo de antecedência para a reserva ser realizada. Tem um monte de coisa que a gente pode e deve explorar para deixar mais atrativo. Política de cancelamento. Política de cancelamento é até direto. No Airbnb, por exemplo, você pode escolher aquela que eu chamo de política dupla. A não reembolsável, e o hóspede paga 10% mais barato na diária, mas se ele quiser cancelar, não vai ter o dinheiro de volta. Ou a que você escolher, flexível, moderada, rigorosa, e por aí vai, certo? Então, aqui é o seguinte, existem várias coisas que estão na sua mão para deixar o anúncio mais atrativo, já tirei vários exemplos, né? E algumas coisas que são consequências do trabalho, como por exemplo a avaliação. E além da avaliação, tem outras coisas, é o quê? Quanto mais reserva o seu anúncio recebe, melhor posicionado ele fica. Quanto mais clicado é o seu anúncio, mais o algoritmo entende que as pessoas, que está chamando a atenção das pessoas. Também tem uma outra métrica que chama a quantidade que é salvo na lista de desejo, o próprio faturamento, porque as plataformas elas só ganham se você conseguir reserva. Então, quanto mais retorno você der para as plataformas, melhor, mais elas vão posicionar também, claro. Se os clientes ficarem satisfeitos, e aí, enfim, tem um monte de outra métrica que o algoritmo considera para posicionar o seu anúncio. E aqui o que está por trás quanto melhor posicionado o seu anúncio estiver na plataforma, mais retorno você tende a ter. Por quê? O que adianta você ter a melhor acomodação do planeta se ela está na 11ª página de procura? A gente sabe bem, né, que a primeira página é o filé mignon, é onde a maioria das pessoas reserva. É pequena a quantidade de pessoas que vão para a 2ª, para a 3ª página de pesquisa. Então o que a gente tem que fazer para deixar o anúncio mais atrativo? Trabalhar cada vez mais para o anúncio chegar na primeira página e principalmente no topo. Não é fácil, mas é possível. E quem quer faturar alto, quem quer cobrar uma diária mais alta, parar de ficar prostituindo a diária, o que eu recomendo que faça? Que faça esse trabalho, que tenha essa paciência, um trabalho de formiguinha. Mas no aluguel de temporada, no nosso mercado de hospedagem, e sendo bem sincero, em qualquer que seja o mercado, eu acredito que o segredo está no médio e longo prazo. Por isso que eu te falei antes que muitas pessoas se frustram. Por quê? Elas querem um hackzinho, elas querem uma receita de bolo, elas querem a fórmula mágica, elas querem o pulo do gato. E não é. Tá por trás é trabalho, é você entender tudo isso, é você aplicar tudo isso, tá? Enfim, estamos chegando no final da aula, espero que tenha te ajudado. Por favor, coloca aqui nos comentários o que você achou, qual desses você já aplicava, qual desses você vai aplicar, qual desses você já sabia, qual desses você não sabia e qual desses você tem dificuldade de aplicar. Porque se eu perceber que muitas pessoas estão com dificuldade em algum desses específicos, eu gravo uma aula só para falar do ponto específico que a maioria dos alunos, que a maioria das pessoas tem dificuldade, tá? Eu te ajudo, mas eu preciso que você que você comente e me dê insumo para eu conseguir te ajudar. Combinado? Olha só, espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua atenção. Se você chegou até o final, você já está mostrando em ação e não em palavras que você é comprometida, que você é comprometido, então parabéns e espero te ver na próxima aula. Fui!